Olá pessoal, meu nome é Pedro William, sou da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN e na aula de hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de aulas sobre Introdução à Física Clássica 2 e o tema de hoje é calor, energia e a primeira lei da termodinâmica. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Começando aqui a falar sobre o nosso novo assunto, nosso segundo assunto, né? Temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Ele está presente no capítulo 18 do livro Halliday, que é o livro que está sendo usado como base para essas videoaulas. Nós vamos começar aqui com uma definição, uma primeira definição do que seria temperatura, né? Temperatura. E aí, conforme diz o livro, a temperatura ela acaba sendo uma das 7 grandezas fundamentais, né, do nosso sistema SI, onde a sua unidade de medida no sistema vem a ser o Kelvin. Apesar de alguns países usarem o Fahrenheit e outros, assim como o Brasil, usarem o Celsius, a unidade de medida oficial é o Kelvin. Partindo para um próximo tópico, nós vamos falar sobre a lei zero da termodinâmica, certo? A lei zero da termodinâmica. E aí, o que é que essa lei zero diz? Eu trago aqui para vocês um exemplo para ilustrar um pouco melhor. Onde nesse exemplo nós temos um termômetro, certo? Um termômetro. E temos dois corpos, o corpo A e o corpo B. Aqui na primeira situação, nós vamos deduzir, assim como em várias situações da física, que esses dois corpos eles não podem se misturar. Entretanto, de alguma forma, nós precisamos saber se esses corpos estão em equilíbrio térmico ou não. Para isso, nós vamos usar o termômetro, conforme foi dito, e nós vamos colocar ele em contato com o corpo A primeiramente. E aqui eu vou dar um valor fictício, vamos supor que nós obtivemos aqui uma temperatura de 20 Kelvin, certo? De uma temperatura de equilíbrio estático entre esses dois corpos. Em seguida, nós vamos separar o termômetro do corpo A e colocá-lo em contato com o corpo B. E aí nós vemos que esse termômetro ele obtém, mais uma vez, a mesma temperatura, 20 Kelvin. Diante disso, nós podemos concluir que os corpos A e B, eles possuem equilíbrio térmico. E é justamente essa a definição da lei zero da termodinâmica. Que ela nos diz que se dois corpos A e B, se A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, estão separadamente em equilíbrio térmico com o corpo T, que no nosso caso seria o termômetro, nós concluímos que A e B também estão em equilíbrio térmico, certo? Também estão em equilíbrio térmico. Aqui só para ficar mais claro, A e B em equilíbrio térmico com T, logo A e B também estão em equilíbrio térmico. Seguindo mais adiante, nós vamos falar agora um pouco sobre
sobre as nossas escalas de temperatura. E como foi falado antes, nós temos o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit. O Fahrenheit, sendo o nosso Kelvin a nossa medida oficial do SI. E aí, apesar do Kelvin ser a medida oficial do SI, o Celsius ele acaba sendo uma medida mais usada no dia a dia, tendo em vista que essa escala ela possui um valor mais conveniente do que o zero absoluto do Kelvin. O zero absoluto, esse zero que é uma temperatura que nunca foi alcançada na prática, né? Diante disso, nós temos algumas relações envolvendo essas escalas, né? Então, dado uma temperatura Tc, representando a escala Celsius, se nós formos relacionar ela com uma temperatura T em Kelvin, nós vamos ter a relação de que Tc é igual a T menos 273,15 graus, certo? Então, essa é a relação que nós temos entre o Celsius e o Kelvin. Se tratando da temperatura Fahrenheit, essa escala aqui é mais utilizada nos Estados Unidos, né? Tendo a relação entre ela e o Celsius, nós vamos ter que uma temperatura TF de Fahrenheit é igual a 9 meios vezes Tc, que seria a temperatura em Celsius, mais 32 graus, certo? Então, nós temos essas duas relações aqui, entre o Tc, que seria a temperatura em Celsius, e o Kelvin, e a temperatura em Fahrenheit, e a temperatura em Celsius novamente. Continuando o nosso assunto, nós vamos falar um pouco agora sobre dilatação. A dilatação térmica. E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, né? Do nosso querido Concorde. Para quem não conhece, o Concorde foi um avião supersônico criado ali, ele que voou ali em meados dos anos 90 e que atingia velocidades extremamente absurdas, né? Por se tratar de um avião supersônico, chegando a fazer a rota entre França e Rio de Janeiro em questão de pouco mais de 1 a 2 horas. Então, assim, é um caso bastante interessante, assim, para quem gosta de física, quem tiver curiosidade. E ele é um grande efeito da física no que diz respeito à dilatação térmica, né? Pois quando esse jato ele foi construído, o projeto teve que levar em conta essa dilatação, tendo em vista que a sua fuselagem, quando em atrito com o ar durante o voo, ela atingia temperaturas tão absurdas que ela precisava se dilatar de uma forma um pouco maior do que o normal, digamos assim. Todos os aviões, veículos, eles têm sua taxa de dilatação do seu material, né? Mas o Concorde em especial ele tinha essa variação tanto quanto maior. E aí, essa dilatação térmica, ela possui dois tipos, né? Ela é dividida em dois tipos: a dilatação linear e a dilatação volumétrica. Volumétrica. E aí essa dilatação linear, ela diz que, por exemplo, a temperatura de uma barra metálica de comprimento L, ela vai aumentar de um valor ΔT, onde
onde seu comprimento vai aumentar de um valor ΔL, certo? E aí a relação que nós temos aqui, ΔL, vai ser igual a L vezes alfa vezes ΔT, onde esse alfa é o nosso coeficiente de dilatação. Então, vale muito a pena ter em mente essa formulazinha aqui, ΔL igual a L vezes alfa vezes ΔT. E aí na dilatação volumétrica, ao contrário da dilatação linear, como pode ser visto, ela faz referência ao comprimento, né? Tanto que ela tem um L aqui. Nossa dilatação volumétrica, como seu próprio nome diz, vai fazer referência ao volume. E aí, no caso dos líquidos, essa daqui vai ser a única forma de dilatação que vai fazer sentido, tendo em vista que não tem como você aumentar o comprimento de um líquido, né? Sendo assim, se a temperatura de um sólido ou de um líquido, cujo seu volume é V, e ele aumenta de um valor ΔT, nós vamos ter que o seu volume ΔV ele vai variar, e a relação que nós temos aqui ΔV vai ser igual a o volume vezes beta vezes ΔT, onde nesse caso o beta vai ser o coeficiente de dilatação, certo? Outra formulazinha que vale bastante a pena nós temos em mente. E aí nós temos também uma relação entre a própria dilatação linear e a nossa dilatação volumétrica, onde o nosso beta ele vai ser igual a 3 vezes o alfa, certo? Outra notaçãozinha importante de se ter em mente.